Olá, irmãos, bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá, onde nós estudamos a boa palavra de Deus. Bom, meu convite é que você esteja conosco presencialmente. Nós temos aulas todos os domingos, às 8h30 e 10h30 da manhã em nossa igreja. Então, venha estar conosco. Vamos orar, consagrando esse tempo de estudo ao Senhor. Deus, te damos graças, ó Pai, por esse tempo e pedimos agora a Tua bênção para tudo o que faremos. Que o Senhor fale diretamente aos nossos corações. Ensina-nos segundo a Tua santa vontade. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E nós seguimos estudando doutrinas bíblicas. O título da lição de hoje, Liberdade Religiosa e Ordem Social. Liberdade religiosa e ordem social são dois temas fundamentais para uma sociedade saudável. Em primeira análise, eles estão ligados diretamente à nossa liberdade de escolhas que temos, que foi dada por Deus. E isso, então, reflete na nossa sociedade. Assim, nós, como cristãos, devemos ser obedientes aos ordenamentos sociais, como no nosso caso, enquanto brasileiros, a Constituição Federal e as demais legislações. Todavia, nós devemos ter sempre em mente a prioridade que deve ser dada à Palavra de Deus. A Bíblia, ela é clara sobre como nós devemos nos portar ante as autoridades e sobre verdadeiramente quem exerce a autoridade. Romanos capítulo 13, versos 1 e 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade, se rebela contra Deus que a instituiu e será punido. Nossa liberdade, então, e o ordenamento social em que vivemos estão baseadas no próprio Deus, de modo que entendemos que é dele, o Senhor, que provém toda a autoridade. O que é liberdade religiosa? Liberdade religiosa é a capacidade de decidir que Deus nos dá. Gênesis capítulo 1, versos de 26 a 28. Então disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Sermos feitos à imagem e semelhança de Deus nos coloca em um patamar moral onde nós temos, então, liberdade para escolher. Assim, a liberdade religiosa, ela faz parte dos nossos direitos fundamentais, pois trata-se de algo inerente à nossa natureza moral e espiritual. 1 de Pedro, capítulo 2, versos 15 e 16. É da vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente, pois vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Nossa liberdade, então, ela deve ser usada de modo correto. Ela não pode ser usada como desculpa para praticar o que é errado, para praticar o mal. Mas, entendendo então a liberdade como um direito fundamental, cada um de nós tem o direito de cultuar a Deus segundo a sua própria consciência, livre de quaisquer coações, como foi a tentativa de submeter os amigos de Daniel a uma adoração estranha ao Deus de Israel. Daniel capítulo 3, versos de 16 a 18. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam, ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas, ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam então dispostos a enfrentar o pior, por não concordar em se submeterem a uma adoração obrigatória. Bom,
Atualmente, nós entendemos que o Estado é quem deve garantir o pleno gozo e o livre exercício da liberdade religiosa. Assim, nós, que somos os crentes, temos que fazer a diferença em nossa sociedade. Devemos interceder e orar pelas autoridades, respeitando os poderes constituídos. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 3. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos, em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador. O significado da ordem social. É esperado que cada cristão seja um participante ativo da sociedade em que estiver inserido. Somente assim ele poderá ser um influenciador do seu ambiente social. Mateus capítulo 5, versos de 13 a 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão em casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos vejam e louvem seu Pai que está no céu. Sempre deve ser buscado o bem comum, pois assim será alcançado o benefício da justiça entre todos os homens. Eu friso aqui que isso é algo que depende diretamente de cada pessoa. Cada um deve ser um praticante dos princípios do Evangelho. Dessa forma, então, o cristão, ele sempre deve ter a mão estendida àqueles que são carentes, àqueles que sofrem algum tipo de injustiça, àqueles que estão debaixo de alguma opressão. Salmo de número 82, versos 3 e 4. Façam justiça ao pobre e ao órfão, defendam o direito dos oprimidos e do desamparado, livrem o pobre e o necessitado, libertem-nos das garras dos perversos. Isso é algo que deve ocorrer independente de raça, religião, cultura, camada social, sexo ou idade. Harmonia entre os dois princípios para viver neste mundo. Os dois princípios que nós vimos aqui, a liberdade religiosa e a ordem social, são princípios convergentes. Eles são pressupostos para uma sociedade melhor. Tendo então liberdade, nós devemos exercê-la de modo que ela nos leve à prática da diaconia e do serviço aos necessitados, aos nossos semelhantes. Uma vez que nós fomos transformados pelo Senhor Jesus Cristo, devemos ser atuantes contra todo e qualquer tipo de perversão dos valores morais. Filipenses capítulo 2, de 14 a 16. Façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Esses princípios, eles devem ser regidos então pela perspectiva bíblica. Assim nós devemos trabalhar, orar, exercer nossos direitos civis, visando que nossa sociedade alcance as mudanças necessárias. Somente em uma sociedade que pende para a justiça encontraremos liberdade religiosa e ordem social. Que o Senhor abençoe o estudo da sua palavra em nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, por esse tempo de estudo da Tua Palavra, onde nós podemos, diante dela, entender e receber diretamente de Ti. Pai, que nós sejamos justos em tudo o que fizermos, que nós tenhamos graça e sabedoria para vivermos bem em sociedade, visando sempre o bem comum. Não apenas a nossa vontade, mas aquilo que é melhor para todos. Que isso seja algo real em nossas vidas, que nós sejamos observantes desses princípios.
Continue guardando, ó Pai, nossas casas em tudo, suprindo com graça, com misericórdia, com provisão, com saúde, com aquilo que é necessário. E assim nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Oramos em nome de Jesus. Amém. E se você quiser enviar sua dúvida ou comentário sobre a lição, você pode fazer isso através do e-mail ou das redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações e compartilhar os vídeos. Além disso, você pode seguir as redes sociais. EBD, Igreja de Irajá, e Missões, Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que nos acompanha aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia. Nesse grande ajuntamento, somos parte da missão de pregar o Evangelho, anunciando a salvação. Mas sozinhos e isolados não podemos avançar. É preciso de mãos dadas, lado a lado trabalhar. A urgência nessa obra, vidas há pra restaurar. Se unirmos nossas forças, não iremos fraquejar. Jesus Cristo, a esperança para esta geração. Trabalhando em unidade, vamos transformar a nossa nação. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. A urgência nessa obra, vidas há pra restaurar. Se unirmos nossas forças, não iremos fraquejar. Jesus Cristo, a esperança para esta geração. Trabalhando em unidade, vamos transformar a nossa nação. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Havemos de colher, havemos de colher. Ó, quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Frutos abundantes havemos de trazer. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Só Cristo é a solução. Só Cristo é a solução.